te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, porque Teu Filho Jesus morreu na cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque mediante o sacrifício de Jesus, nós fomos reconectados ao Senhor, que é a nossa fonte de vida, e podemos desfrutar dessa comunhão maravilhosa. Por isso eu te peço, Senhor Deus, prepara o nosso coração para receber a Sua palavra nesse momento. Que possamos ser edificados, Senhor Deus, na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui nessa noite, em especial aqueles que estão nos visitando. É uma alegria enorme receber cada um de vocês. Hoje é um domingo especial. Geralmente, todo último domingo do mês, nós temos um momento missionário, onde nós oramos por algum projeto missionário, por alguma plantação de igreja, em especial esse domingo, onde todas as igrejas filiadas à Rede Atos 29 comemoram ou celebram o domingo de plantação de igreja. Nós antecipamos o momento missionário para hoje e podemos ver aquilo que Deus tem feito através das igrejas ao redor do mundo, e em especial ali pela vida do Tarek, um amigo querido que eu tive o privilégio de conhecer no ano passado, no início do ano passado. Eu e a Edna, nós fomos lá em Porto Alegre, nos encontramos com eles, né? Eles são de Novo Hamburgo, que é bem pertinho. Conhecemos o Tarek, a Sol, a sua esposa, né? E foi um tempo muito especial, e como eu fico feliz em ver aquilo que Deus tem feito lá. Na época eles ainda se reuniam numa garagem, literalmente, era uma garagem. Eles tinham ali apenas 8 pessoas, e através da generosidade de outras igrejas apoiando aquele projeto, acreditando naquele projeto, eles puderam se mudar para aquele novo espaço, e Deus proporcionou o crescimento. Ali hoje eles contam com mais de 40 membros, mais os visitantes. Então nós louvamos a Deus pela vida do Tarek, da Sol e de todos aqueles irmãos ali em Novo Hamburgo. Nessa noite nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que nós começamos no primeiro domingo do mês. A gente deu uma pausa no domingo passado por conta da Páscoa. E essa nova série é uma continuação do Evangelho de Marcos, agora a partir do capítulo 9, onde nós estamos meditando, estamos refletindo a respeito do propósito da vinda de Cristo. Por isso o nome dessa série é A Missão do Rei. E eu queria recapitular com vocês, se você não esteve aqui no primeiro domingo do mês, sobre o que nós falamos. No primeiro domingo do mês, nós meditamos ali no início do Evangelho de Marcos, no episódio do Monte da Transfiguração, onde Jesus sobe ao monte, leva consigo Pedro, João e Tiago, e naquele momento Jesus ele tem a sua face transformada, as suas vestes se tornam radiantes, brilhantes, e aqueles 3 discípulos contemplam o Cristo glorificado ali. Eles contemplam também a presença de Moisés e Elias falando com Jesus. Isso tudo acontece para que eles pudessem ver o Pai afirmando o Filho como o Messias, como Deus vestido em corpo humano, e também Jesus como cumprimento da lei e das profecias. Por isso Elias, o grande profeta, e Moisés, aquele a quem recebeu a lei, lá no Antigo Testamento, no Monte Sinai, quando ele também sobe ao monte, Deus dá a lei, que representa o caráter moral de Deus, e Moisés tem uma experiência também no passado. E a gente aprendeu que o Monte da Transfiguração é o Monte do Evangelho, o Monte da Nova Aliança. Que aquele Messias prometido, que cumpriria toda a profecia do Antigo Testamento e também viria para cumprir toda a lei em nosso lugar, havia chegado. Então nós vemos ali a experiência máxima da glória de Deus presenciada por 3 homens: Pedro, Tiago e João. Que grande privilégio esses nossos irmãos do passado
tiveram. Como aquela experiência do Monte da Transfiguração deve ter alimentado a fé, fortalecido a fé daqueles 3 homens, daqueles 3 discípulos de Jesus. Isso nos leva a refletir como nós dependemos de momentos assim, onde podemos experimentar da maravilhosa graça de Deus, contemplar, não exatamente da mesma forma como Pedro, Tiago e João, mas experimentar um pouco da glória de Deus. A própria palavra de Deus diz que nós devemos provar e ver como o Senhor é bom. Então nós não sabemos que o Senhor é bom, que Ele é glorioso, apenas aprendendo de forma, através do intelecto, do aprendizado da palavra de Deus, mas também experimentado. E nós cantamos isso. A primeira canção aqui, sobre a bondade de Deus, nós não somente sabemos que o Senhor é bom, mas nós experimentamos da sua bondade. Nós não simplesmente sabemos que o Senhor Ele é todo poderoso, como podemos experimentar do seu poder e da sua glória. E experimentar do poder, da bondade, da glória de Deus é importante para o fortalecimento da nossa fé, é importante para que a nossa fé seja alimentada. Por isso é importante nós termos experiências com o Senhor, nos alimentarmos da palavra e termos experiências com Ele. O alto do monte é espetacular, tanto que Pedro, ele não queria descer, ele queria continuar lá. Mas o que eu quero falar contigo nessa noite é que a vida cristã, a caminhada cristã, não é feita somente do alto do monte. Assim como Pedro, Tiago e João tiveram que descer para o vale com Jesus, nós também vivemos esses contrastes do alto do monte, mas também do vale. E é no vale que nós vivemos a realidade da vida. É no vale em que essa fé que é fortalecida no monte é colocada em prática. Todos nós passamos por contrastes. E eu te convido a abrir no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, agora a partir do versículo 14, onde nós veremos o que acontece no pé do monte. Se no alto do monte eles tiveram a experiência de visualizar a glória de Deus, nós veremos o que acontece no pé do monte, o que acontece no vale. Vamos nos colocar de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. O texto também vai ser projetado. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, ou ninguém para compartilhar contigo, você pode acompanhar com o texto que vai ser projetado. Marcos 9, 14, a palavra de Deus diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. E então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé.
Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando muito, saiu, deixando como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. A vida, ela é feita de altos e baixos, do topo do monte, mas o vale também faz parte da vida. No alto do monte, nós vimos o Pai glorificando o Filho. No vale, nós vemos um pai desesperado por causa do filho. No alto do monte, nós vemos o reino de Deus em exposição. No vale, nós vemos o reino de Satanás em exposição. No alto do monte, nós vemos um filho radiantemente glorificado. No vale, um filho terrivelmente endemoniado. No alto do monte, nós vemos o pai honrando o filho. No vale, nós vemos um pai horrorizado com o seu filho. No alto do monte, uma visão gloriosa sobre o futuro do Cristo glorificado. No vale, uma lição sobre fé no tempo presente. Enquanto o reino de Deus, ele não chega em sua totalidade, em sua plenitude, nós vivemos o contraste da presença e do poder de Deus, mas também a presença do terror do pecado. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar com vocês sobre superando a incredulidade. É interessante nós observarmos que a experiência que Jesus tem ao descer do monte da transfiguração nos remete à experiência de Moisés ao descer do monte Sinai. Assim como nós fizemos um paralelo na última mensagem dessa série com o monte Sinai e o monte da transfiguração, nós vemos também, porque Moisés, quando desce do monte Sinai, o que ele encontra? A nação de Israel incrédula, em rebeldia. Jesus, ele sobe com 3 dos seus discípulos, e quando ele desce, quando ele chega no vale, ele encontra os outros 9 passando por uma situação de incredulidade. Por isso, o fracasso dos discípulos em libertar aquele menino nos leva a um questionamento. Por que eles estavam incrédulos? Ou qual tipo de incredulidade Jesus estava falando? Quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, se você tem acompanhado essa série, você vai se lembrar que no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, Jesus delega a autoridade aos discípulos e os envia em dupla, em missão. E a palavra de Deus nos diz que em missão, os discípulos, todos eles, se dividindo em duplas, curaram pessoas e expulsaram demônios. Ou seja, os discípulos haviam sido bem-sucedidos naquela tarefa que eles acabaram de ser fracassados. Porque eles conseguiram no passado em dupla e agora, em 9, eles não conseguiram? Será que eles estavam lidando com uma classe superior de espírito maligno, onde eles não tinham poder suficiente para libertar o menino? E no passado, quando eles saíram em missão, a realidade era diferente? O que mudou? O
fracasso nunca é divertido. É divertido para quem está do outro lado. Eu, particularmente, tenho me divertido muito com os fracassos recentes do Flamengo. Mas tenho certeza que para os flamenguistas o fracasso ele não tem sido divertido. Teve gente aqui da igreja que, diante do primeiro fracasso, algumas semanas atrás, me mandou foto, né, Daniel? Mas quem ri por último ri melhor. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Graça comum. Mas para quem está perdendo, o fracasso nunca é divertido. André também, né, tem se divertido com o fracasso do Flamengo. Com os fracassos, né? O fracasso não é algo onde a gente se deleita. Pelo contrário, ele pode ser algo doloroso, pode ser algo vergonhoso. Mas a questão não é a ausência de fracassos, porque todos nós vamos passar por ele em algum momento, em alguma área da nossa vida. A questão é como nós lidamos com o fracasso. Porque o fracasso, ele pode transformar você em alguém amargo. Mas o fracasso, ele tem a capacidade também de transformar você em alguém melhor. O fracasso pode ser uma excelente oportunidade para que você reconheça as áreas da sua vida que você precisa melhorar. O contraste entre fracasso e sucesso em uma mesma área foi uma grande oportunidade de aprendizado dos discípulos. Jesus, ele, diante do fracasso dos discípulos, ele dá o diagnóstico quando ele diz: geração incrédula. Ou seja, eles fracassaram por causa da incredulidade. A incredulidade ocasionou o fracasso dos discípulos. E a incredulidade aqui, que Jesus está se referindo, ele não está falando de uma completa ausência de fé. Os discípulos, eles não se tornaram céticos de uma hora para outra. Jesus, ele está falando da incredulidade por conta do coração vacilante que eu e você temos. Porque somos salvos, mas ainda somos pecadores. E por isso, apesar de sermos salvos, de termos fé, ainda temos um coração vacilante. Então Deus nos ensina como nós devemos superar a incredulidade através desse episódio na vida de Jesus e seus discípulos. Através da experiência daquele pai e daquele filho que sofria com aquela possessão. E a primeira característica da fé que supera a incredulidade, que nós vemos Jesus falar aqui, é a dependência. A fé que vence a incredulidade não é uma fé autossuficiente, mas uma fé dependente. Não é uma fé em si mesmo, mas é uma fé totalmente dependente de Deus, que reconhece a incapacidade de vencer pela sua própria força, e que depende totalmente do Senhor. Ao chegar no vale, após aquela experiência sobrenatural, aquela experiência gloriosa, nós vemos os discípulos no vale fracassados. E além de fracassados, a palavra de Deus diz que eles estavam cercados pelos escribas, discutindo com eles. Além de ter que lidar com o fracasso, eles estavam lidando com as críticas dos escribas. E lidando também com o problema que ainda se fazia presente, porque a criança continuava sendo oprimida por aquele espírito maligno, e o pai da criança continuava desesperado. Sem dúvida, os escribas estavam zombando dos discípulos. Estavam zombando dos discípulos por terem fracassado na libertação do menino. Porque o fracasso dos discípulos era um prato cheio para os escribas questionarem não somente os discípulos, mas a autoridade de Jesus. Porque naquela altura do ministério de Jesus, aqueles homens, eles já tramavam contra Jesus. Eles já queriam colocar Jesus em descrédito. Eles já eram uma oposição a Jesus e o seu ministério.
Quando somos criticados pelas nossas falhas, nós precisamos depender de Jesus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Quando diante do fracasso, nós dependemos de Jesus. Diante do fracasso, nós precisamos olhar para Jesus, porque nós não temos alegria em reconhecer as nossas falhas. Por isso nós dependemos de Jesus nos nossos fracassos, porque nós olhamos para Jesus e olhando para Ele, nós reconhecemos que Ele é o único que não falha. Jesus é o único que não falha. Nós estamos sujeitos à falha. Quando você falhar, ao invés de você ficar olhando para a sua falha, olhe para Jesus. Aceite a sua incapacidade, a sua imperfeição, e olhando para Cristo, reconheça as suas falhas e aprenda como você pode melhorar. Porque Cristo é o único que não falha. Além disso, diante da falha, incentive os críticos a agir como a multidão descrita no versículo 15. No versículo 15, a palavra de Deus nos diz que a multidão se maravilhou. Rapidamente, a multidão parou de olhar para o problema e se maravilhou com Cristo. Diante das suas imperfeições, use as suas imperfeições, os seus fracassos como uma oportunidade para você olhar para Cristo e levar aqueles que te criticam a também olhar para Cristo. Os nossos críticos, eles têm a capacidade de apontar as nossas falhas com precisão, mas eles nunca vão conseguir fazer isso com Cristo. Lembre-se disso. Deposite a sua identidade no Senhor Jesus, porque Ele é o único que não falha. Dependa de Cristo, que é aquele que não falha. É interessante que esse texto, ele nos mostra também a nossa dependência de Cristo diante dos poderes do mal, que nós dependemos de Jesus diante das forças do mal. E ele nos traz algumas certezas em relação às forças do mal. Primeiro é que os demônios são reais e não criaturas mitológicas. Nós vemos aqui Jesus claramente crendo nos demônios. A segunda lição que essa experiência que Jesus viveu juntamente com seus discípulos nos traz é que os demônios tentam infligir a morte e que eles são capazes sim de trazer sofrimento físico àqueles a quem ele oprime. Aquele menino, o texto diz que ele apresentava sintomas parecidos com a epilepsia. O texto ele não está falando que o menino estava doente, estava possuído. Jesus, ele não desmente o pai do menino. Ele reconhece que aquele problema era um problema espiritual, que se assemelha a um problema físico. O texto também nos traz uma terceira certeza em relação à situação daquele menino. A primeira é que os demônios são reais e não criaturas mitológicas. O próprio Senhor Jesus acreditava neles. A segunda é que os demônios eles infligem a morte, mesmo que eles não consigam matar, eles são capazes sim de trazer sofrimento físico. E a terceira certeza é que em nossa própria força nós somos impotentes contra as forças do mal. Pela nossa própria força nós somos impotentes contra as forças do mal. No verso 19, Jesus ele dá o diagnóstico, a razão pela qual os discípulos fracassaram. Ele chama os discípulos de geração incrédula. Mas é interessante que Jesus ele dá o diagnóstico, só que ele não se comporta como os escribas, porque Jesus ele não é como os críticos desse mundo. Ele dá o diagnóstico enquanto os outros só querem evidenciar o fracasso. Jesus ele apresenta a solução. Ele diz que o problema foi a incredulidade. Mas como assim os discípulos eram incrédulos?
Teriam os discípulos, como eu disse, se tornado céticos de uma hora para outra? A incredulidade dos discípulos estava no fato de que, após o sucesso que eles tiveram no passado, quando saíram em dupla, curando e libertando pessoas, eles passaram a confiar em si mesmos, ao invés de confiar no Senhor. Eles começaram a achar o seguinte: não, eu posso libertar pessoas, eu já fiz isso no passado. Eles se esqueceram que o poder que eles operaram libertando e curando pessoas não vinha deles, mas vinha do próprio Deus. Que assim como eles, todos nós somos apenas instrumentos. Todas as vezes que nós achamos que conseguimos fazer a obra de Deus a partir do nosso talento, das nossas habilidades, nós seremos fracassados. Tudo que fazemos para Deus, somos apenas instrumentos. É Deus que nos usa. Pela nossa própria força, nós não temos capacidade de fazer nada. Ou então produziremos frutos que são apenas aparentes, que são passageiros, que não possuem valor eterno. Por isso, nós vemos Jesus falando sobre uma segunda característica da fé que supera a incredulidade. Além da dependência, Jesus fala sobre direção. Em Hebreus 11:6 está escrito o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Quanto de fé você acha que você precisa para agradar a Deus? Qual deve ser o tamanho da sua fé para que Deus se agrade de você? Afinal de contas, o autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando a gente continua lendo, nós vemos que o autor diz o seguinte: aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Jesus, em outro momento, Ele vai dizer que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos contemplar e produzir coisas maravilhosas. A chave não é o tamanho da fé, mas a direção. Não está na força que essa fé tem, mas na pessoa em que ela está. Se você tem muita fé em você mesmo, você não tem nada, você já é fracassado. Se você tem muita fé em algum recurso que você possui, algum recurso material, alguma capacidade intelectual, e não tem fé em Jesus, você não tem nada. Se você tem muita fé no poder que você possui, na posição de poder, talvez você ocupe um cargo de poder no seu trabalho, ou em algum governo, se você tem muita fé nisso, eu lamento te informar que você não tem nada. Se você tem muita fé em qualquer outra pessoa, do presente ou do passado, que você conheceu ou não conheceu, até mesmo pessoas importantes na história de Deus registradas na sua palavra, se você tem fé em alguém que pode fazer algo por você no presente, ou alguém que fez algo grandioso no passado, eu lamento te dizer, você também não tem nada. Quando Jesus fala da fé do tamanho do grão de mostarda, Ele está falando que uma fé, mesmo que pequena, na direção certa, é suficiente. É isso que Jesus está dizendo quando Ele compara a nossa fé ao grão de mostarda. É isso que o autor aos Hebreus diz, que o Senhor se agrada de nós quando nós cremos nele. Que sem a fé em Jesus, em Deus, o Senhor não vai se agradar de nós. O Senhor, Ele também não está falando que a nossa fé em Jesus, a nossa fé nele não precisa ser desenvolvida e crescer, que ela pode ser sempre pequena e imatura. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. É claro que essa fé ela precisa ser desenvolvida, mas Jesus ele está falando que todo começo, por vezes eles são pequenos e até mesmo necessários para se chegar a um objetivo. Imagine que você precisa fazer uma viagem de 1000 quilômetros de carro
em direção ao sul do Brasil. Mas você, ao pegar seu carro, você se dirige ao norte. E você anda 800 quilômetros. E uma outra pessoa que tinha o mesmo destino, o sul, caminha apenas 100 metros em direção ao sul, a pé. Quem andou mais? O que foi para o norte. Ele andou 800 quilômetros de carro. O outro andou 100 metros a pé. Mas quem está mais próximo do destino? Quem está indo para a direção certa? Quem andou 100 metros para o sul. Assim é com a fé. Muitas pessoas têm muita fé, mas estão indo para a direção errada. Existem religiões no mundo, talvez a grande religião ao lado do cristianismo, onde as pessoas têm coragem de dar a própria vida por causa da sua fé. Tem coragem de sequestrar um avião e jogar esse avião contra a 2 prédios. Se matar e matar milhares. É ou não é um ato de fé? E de muita fé. No nosso país, em algumas regiões, as pessoas caminham quilômetros e quilômetros em prol de santos do passado em que eles são devotos. Se autoflagelam. É muita fé. Não tem como dizer que a fé dessas pessoas é pequena. Talvez maior do que a minha e a sua. Por vezes nós somos vacilantes em fazer muito menos para o Senhor. Mas não é o tamanho da fé, é para onde está direcionada a sua fé. Dando prosseguimento, nós vemos que no versículo 23, Jesus ele questiona o pai do menino, quando o pai do menino diz o seguinte: o Senhor pode fazer alguma coisa? O Senhor pode libertar o meu filho? Como que Jesus responde lá no verso 23? Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, versículo 24, o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. A incredulidade, ela é expressa quando, de alguma forma, aquele homem duvida se o Senhor poderia ou não libertar o seu filho. Por isso o Senhor Jesus, ele pergunta: você ainda está me perguntando se eu posso? De alguma forma, Jesus está expondo a forma como aquelas pessoas não estavam confiando no seu poder, e como os discípulos ali tentaram libertar o menino a partir das suas próprias forças. É como se aquelas pessoas perguntassem: Jesus, eu não sei se o Senhor vai conseguir, até porque nós já fizemos de tudo e não conseguimos. Se a gente não conseguiu, eu acho que o Senhor também não vai conseguir. Essa resposta de Jesus nos indica esse tipo de atitude entre eles. Até porque, quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Quantas vezes nós não agimos exatamente assim? A gente tenta resolver algo somente pela nossa força, pelas nossas habilidades, pelo nosso próprio braço. E depois de estarmos completamente sobrecarregados, nós pedimos a Deus: ó Senhor, eu desisto. Nós delegamos para Deus, mas já entregando os pontos, duvidando se Ele pode ou não fazer. Quando Jesus diz que tudo é possível ao que crê, Ele não está dizendo que o problema está na habilidade divina em realizar algo, mas na incredulidade humana em uma fé que não está direcionada em Deus. E depois desse questionamento de Jesus, nós vemos o pai do menino que estava endemoniado reconhecendo a sua incredulidade. Jesus confronta aquele homem para que ele creia. Aquele homem, ele é confrontado na sua incredulidade, na sua falta de fé. Ele desejava a cura do menino,
Ele já tinha procurado resolver aquele problema de outras formas, com outras pessoas, mas faltava a ele crer na única pessoa que poderia libertar o seu filho. Da mesma forma, nós fazemos o mesmo. Nosso coração incrédulo, por vezes, usa Deus como um meio, como alguém que alimenta uma fé em nós mesmos. Quantas vezes você pede a Deus, não crendo que Ele pode fazer, mas simplesmente pedindo que Ele te ajude a realizar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, ao invés de submeter a Ele, a vontade dEle, os planos dEle. Por isso, por vezes, o fracasso ele é pedagógico para nós, porque ele tem o poder de destruir o nosso orgulho e realinhar a direção da nossa fé. E sabe o que é pior? Tem muita gente pregando um falso evangelho que só alimenta a incredulidade. Mas como assim? Um evangelho que alimenta a incredulidade? Porque toda palavra, todo evangelho, eu coloco evangelho entre aspas, porque o próprio apóstolo Paulo fala que haveriam outros evangelhos sendo pregados por aí. Todo outro evangelho que é direcionado no homem, na capacidade humana, ele está alimentando a sua incredulidade, porque está levando você a achar que você é o centro, que você vai resolver tudo, que é a partir da sua capacidade é que as coisas vão acontecer. Não é uma fé dependente e muito menos direcionada no Senhor. O Senhor é apenas como um gênio da lâmpada mágica que vai te ajudar a realizar aquilo que você quer. Deus não pode ser apenas um canal de persuasão para uma fé baseada no homem. Por isso, no final da passagem, Jesus dá a solução para a superação da incredulidade, que é a terceira e última característica de uma fé que supera a incredulidade. Jesus diz que aquele tipo de espírito só poderia ser expulso através do quê? Da oração. Jesus afirma isso no versículo 29. Ele diz que a solução era a oração. Os discípulos falharam muito. A falha foi pública. Eles foram ridicularizados. A falha lançou dúvidas sobre Jesus e sobre sua missão. Eles perguntaram a Jesus o motivo do fracasso. O coração dos discípulos estava cheio de autoconfiança por realizações que eles haviam feito no passado. O fracasso deve nos levar a questionamentos honestos. Isso é bom. Por isso Jesus diz àqueles homens: faltou oração. Jesus não está dizendo, como muitos gostam de afirmar por aí, que existe um determinado tipo de demônio que exige oração e outros tipos não exigem ou menos oração. O texto fala que este tipo de espírito, não este tipo de espírito maligno, mas esse tipo de espírito maligno, e não essa classificação de demônio. Jesus está falando, este tipo de espírito maligno, só sai por meio da oração. Não é assim, esse tipo de demônio aí tem que ter muita oração. Naquele outro não, é mais fraquinho, está na casta mais baixa lá do inferno, você ora pouco que é suficiente. Talvez, até mesmo sem oração, um incrédulo é capaz. Não é isso. Jesus ele está falando que esse tipo de espírito só sai por oração, indicando que faltava oração. Quando nós nos tornamos autossuficientes, deixamos de depender de Deus e ter uma fé direcionada no Senhor, automaticamente a disciplina espiritual na nossa vida que mais rapidamente desaparece é a oração. Se não depende do Senhor, eu vou falar com Ele para quê? Jesus está falando também que quando nós entramos em qualquer campo de batalha espiritual, confiando na nossa própria força, no nosso orgulho, na nossa autossuficiência, nós já vamos entrar nessa batalha derrotados antes mesmo dela começar. Não só contra os demônios, mas qualquer tipo de conflito espiritual exige oração.
A oração verdadeira tira o nosso eu do centro e coloca Jesus. Basta a gente olhar para a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. É uma oração confiante naquilo que Deus vai fazer hoje, que pede perdão, mas confessa que eu também sou um perdoador. É a oração que não coloca as nossas prioridades primeiro, mas que clama: venha o teu reino. É a oração que não diz: Senhor, eu quero, eu determino, mas seja feita a sua vontade. A fé preenche a lacuna entre a onipotência divina e a fraqueza humana. E essa fé é fortalecida por meio da oração. Eu e você nunca vamos superar a incredulidade sem oração. A oração é uma das disciplinas espirituais mais importantes e, por vezes, a mais difícil. Talvez por isso a gente ainda não esteja experimentando coisas maiores na nossa igreja, em missões pelo mundo, porque as nossas orações por vezes são egoístas, baseadas em realizações pessoais, em coisas passageiras. O caráter da oração deve ser a humildade, a honestidade, a esperança e a missão de Deus no mundo. Uma palavra que deve resumir as nossas orações é a humildade. Tudo deve depender de Jesus. Se o Senhor agir, eu estou liberto. Mas se Ele não agir, eu estou perdido, porque é tudo por Ele e para Ele. A fé expressa em oração deve ser: Senhor, eu não quero que seja feita de outra maneira a não ser da sua vontade, da sua maneira, da sua forma. Por isso, eu gostaria de concluir perguntando a você: como a sua autossuficiência tem expressado orgulho, ao invés de, através de uma oração humilde, expressar fé, confiança e dependência? As lições aprendidas no fogo do fracasso podem nos ferir, mas podem nos ferir de uma maneira boa, se nos levarem a Jesus. E isso certamente aumentará a nossa fé e nos levará à humildade e à oração. Hoje nós não temos Jesus conosco em carne, mas pelo dom da oração, o Senhor, Ele está apenas a uma palavra, a um pensamento de distância de nós. Você já parou para pensar nisso? Lembre-se do que Jesus diz a Tomé, lá em João 20, 29. Porque você me viu, você acreditou. Bem-aventurados os que creem sem ver. Portanto, que a sua oração hoje seja: eu creio, Senhor, me ajude em minha incredulidade, me dê o escudo da fé, com o qual eu posso extinguir todas as flechas inflamadas do maligno. Você crê nisso? Que essa seja a minha e a sua oração nessa noite, que possamos desenvolver uma fé que é dependente, que é direcionada em Jesus e que é alimentada constantemente pela oração. Que a gente possa crer no Senhor mais do que a gente crê em nós mesmos, mais do que a gente crê nos nossos recursos ou nos outros, porque o Senhor é aquele que não falha. E todas as vezes que nós entramos numa batalha confiando em nós mesmos, saiba, nós já entramos derrotados. Todas as vezes que a realidade espiritual se coloca diante de nós, se nós confiarmos apenas em nós já entramos derrotados. Mas quando confiamos no Senhor, nós saímos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor tem nos acompanhado, tem cuidado de nós. Por isso eu te peço que todo o seu cuidado, todo o seu poder derramado em nós através do teu Espírito não nos leve a um coração incrédulo, em achar que toda a bondade do Senhor, toda a providência do Senhor em nós é fruto das nossas qualidades e não da tua misericórdia.
Nos ajude, Senhor Deus, a desenvolver um coração fervoroso e jamais um coração incrédulo. Nos ajude, Senhor Deus, a confiar mais e mais em Ti. Não permita, Senhor Deus, que sejamos acometidos pela incredulidade diante de realizações do passado, mas que venhamos confiar sempre que é o Senhor que está à frente fazendo tudo, que nós não temos a capacidade de fazer nada, e nós Te louvamos por isso, porque ao reconhecermos a nossa incapacidade, nós estamos diante de um Deus que pode tudo. Obrigado, Senhor Deus, por ser esse Pai tão amoroso, que nos ama, que nos salvou e que deu a vida do Seu Filho por nós. No nome de Jesus. Amém.